Então, às vezes, você não está colhendo a quantidade de resultados no seu casamento porque você não está fazendo o básico bem feito. Quem não corrige os problemas do dia a dia, quem não corrige o simples, não vai imaginar que vai colher 70, 80 sacos de soja. Não vai. E o pior que isso, Daniel, se você não corrige o solo, você não paga a conta. Entenda que às vezes até a tua vida financeira não está dando certo, porque o solo do teu casamento precisa ser corrigido. Então você trabalha, porque Daniel, para colher 45 sacos e 80 sacos é o mesmo trabalho. A diferença é quanto de adubo que você colocou e a qualidade de semente que você tem. E a experiência que você tem do quê? Do ambiente. Quando chove, quando eu planto uma semente com 72 dias para colher, não, eu planto uma semente que colhe com 110, 112 dias, entendeu? Então é o conhecimento das tempestades da vida. É o conhecimento de quanto de água vai vir, de quanto eu preciso corrigir esse solo, que vai dar o resultado da minha colheita. Então vamos lá, primeiro, se deixar ser tomado. Por Deus. Nas suas convicções. Segundo, cultivar o casamento. Cultivar. Eu preciso ser honesto comigo e com a minha gestão da minha fazenda. Porque se o meu jardim não estiver bom, ele não vai produzir a quantidade de fruto. Muito bom. Então, o terceiro, qual que é o papel do homem? Terceiro, colocou no jardim para cultivar e o guardar. Entenda, Daniel? Proteção. Eu vou colocar 2 sentidos. Tá. Primeiro é o guardar no seguinte de proteção. Ok. Você que protege o seu casamento. Você que protege o ambiente do seu casamento. É o homem que Deus deu a permissão para que ele protegesse aquele jardim. Olha que interessante. Tinha que guardar. Ué, mas Deus não tinha feito um jardim perfeito ali? Mas se Deus avisou que tinha que guardar, ali dentro tinha alguém que podia destruir. Sim. E às vezes no detalhe, às vezes as pessoas, quantas pregações as pessoas nunca às vezes param para pensar. Ué, mas por que pediu para guardar? Se tinha que guardar, tinha alguém querendo atacar. Sim. Então, a responsabilidade. E de quem é que o homem tinha que dar a responsabilidade de guardar? Do Satanás? Então, às vezes, a gente está preocupado com a conta, nós estamos preocupados em estudar os filhos, nós estamos preocupados de trocar, às vezes, o carro da esposa, nós estamos preocupados de pagar a cirurgia plástica, nós estamos preocupados em arrumar um emprego melhor, estamos preocupados em sair do desemprego. Mas Deus só falou, guarda do Satanás. Se o homem entender que ele tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas, Daniel, quando você conversa com as pessoas, elas estão o quê? Buscando sucesso. Buscando realização pessoal. Buscando um casamento perfeito, buscando ser melhor marido, buscando ser... Você entendeu? Muito bom. E Deus manda o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deixa eu compartilhar com você, com quem está nos acompanhando. Ontem, estava no culto, e quando você estiver assistindo isso, esse ontem já passou há muito tempo, o pastor Vitor Hugo, estava ouvindo a pregação do pastor Vitor Hugo, o profeta Vitor Hugo, na Cassiane, que mora no Brasil. E ele falou um pouco sobre isso. E ele disse que muitas pessoas estão levando a Deus pedidos materiais. Deus me dá o carro, Deus me dá isso, Deus me dá a casa, Deus resolve o problema financeiro. Quando a batalha é espiritual, quando você vence no espiritual, o material se realiza automaticamente. Então, um conselho, pegando carona no que você está falando, no que eu ouvi do profeta, para você que está nos acompanhando aqui,
dobre mais os seus joelhos, busque mais a Deus, guarde o jardim, a sua casa, o seu casamento, orando, porque a vitória é espiritual, aí ela se materializa no mundo que podemos ver. Vai ser um dos próximos episódios agora. Gostei. Sobre segurança financeira. Isso é bom. Entendeu? Como ter segurança financeira? Porque você sabe que tem os dois principais motivos de divórcio. O primeiro é traição e o segundo é dinheiro. A ausência ou fartura de dinheiro causam divórcio no mundo, né? Esse é um dado mundial. Mas vamos lá. A gente falou sobre guardar o casamento, aí você falou que era proteção e teria uma outra interpretação. O que é guardar? Quando você guarda, você coloca num lugar seguro. Ok. E guardar contra Satanás, contra o inimigo. Então não é só você proteger dos ataques, é você não expor. Uhum. Então quando você guarda alguma coisa, ela não está à vista. Uhum. Então não é só no sentido de guardar do externo, mas também é não expor ao externo. Isso é muito interessante porque no episódio da mulher virtuosa, a gente falou que a mulher virtuosa é aquela que não expõe o marido, não fala, esse aí já não faz mais aquelas coisas, esse aí não consegue isso, não consegue aquilo. E a gente está trazendo aqui que o homem deve fazer o mesmo, proteger a sua esposa, ou seja, não expô-la para amigos, para colegas, enfim, em público. Então você tem aquela pessoa que, mas onde expõe? Às vezes expõe dentro de casa, humilhando ela na frente dos filhos. Humilhando na frente das funcionárias. Então você expõe limitações, expõe coisas da própria intimidade. Sim. Que você traz ferida na alma dessas esposas. Então nós, marido, nós temos que ser guardiões dos sentimentos da nossa esposa. Nós não podemos expor elas, mas não cuidar do emocional. Cuidar do sentimental. Porque a mulher ela é muito mais emocional, ela é muito mais sentimental, ela é muito mais sensitiva do que o homem. Então nós não podemos tratá-la como a gente está aqui conversando, eu e você, como homem. A mulher não, você tem que pensar diferente no se relacionar com ela. Verdade. Então como eu consigo isso? Primeiro, permitindo que Deus tome a rédea da minha vida. Que eu cultive aquele solo. E eu saiba as sementes que eu estou plantando. Que eu guarde ela do Satanás. Mas também que eu não exponha e deixe ela guardada. Esse meu casamento precisa estar guardado entre 7 chaves. Amém? Muito bom. Então são 3 características já do dever do homem. Muito bom. E ele continua. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Eu vou aqui para a parte da justiça. Decisão judicial se cumpre. Então, quando Deus dá uma ordem, Ele não está pedindo. Ele está sentenciando. Cumpra-se. Porque aqui ele está falando como Deus, ele está falando como Deus. Ele não está falando como seu papai, ele não está falando como seu amigo. A Bíblia vai dizer assim, e o Senhor Deus... É Deus como Senhor. É Deus como Rei dos Reis. Senhor dos Exércitos. Ele disse, eu ordeno. Então entenda que se não houver obediência aos princípios, meu Deus, eu nunca serei um bom marido. Deixa eu só compartilhar uma coisa. Eu estava lendo hoje pela manhã a passagem em que Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. E tem tudo a ver com o que você está falando nesse momento. Sabe por quê? O homem, o paralítico, ele não sabia quem era Jesus. Versículos depois, linhas depois, diz, mas quem foi o homem que te curou? Ele não sabia dizer. Aí depois Jesus se encontra com ele e aí ele descobre que era Jesus. Mas naquele momento, Jesus chega para ele não sabia quem era, ele fala assim, você quer ser curado? Aí ele reclama, não tem ninguém que me jogue lá. Aí Jesus dá uma ordem. Levanta, pega a tua cama e anda. E o homem ficou curado na hora. Ou seja, a palavra, o homem não tinha fé em Jesus, ele não sabia nem quem ele era.
Ele não sabia nem quem ele era. A palavra tem poder. A ordem de Deus tem poder. E se você tem juízo e quer viver uma vida boa, se você quer ter um casamento feliz, obedeça à ordem de Deus. Porque o mundo obedece, o universo obedece. Deus te dá o direito de você não obedecer. É decisão sua, planta, colhe. Agora, se você quer ser feliz, obedeça às ordens do Todo-Poderoso, daquele que escreveu a sua história, o roteirista da vida.